Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos os irmãos com a doce, perfeita, inefável paz do Senhor. Meus queridos irmãos, na manhã deste dia, nos tempos que Deus nos deu para viver, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, nos fez nascer, nos fez crescer, Ele nos fez viver e nós estamos vivendo debaixo da sua poderosa mão e dos seus cuidados de Deus. Mas vivemos no nosso país em tempos de grandes e muitos conflitos. E como ministro de Deus, no qual tenho direito de dizer e alegria de ser pastor, que tenho de Deus autoridade para ensinar as ovelhas do Senhor, e uso as palavras do apóstolo Paulo, que o Senhor me deu, isto vos entreguei. É muito bom falarmos no tempo, na hora certa, no momento certo. Nós estamos vivendo dias de combate e a igreja precisa estar em alerta. Nós estamos em confronto com Satanás cara a cara. O assunto não é somente a nação. O alvo de Satanás não é jogar a esperança da nossa nação abaixo. O alvo de Satanás é a igreja. Ele vai vomitar as suas podridão sobre a terra, tem atingido e vai atingir a muitos que participam da igreja. É hora de que nós todos precisamos estarmos em alerta, nos pés do Senhor e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Não é para estarmos inquietos nem desesperados, pois a nossa confiança permanece em Deus. Ontem deixamos um texto do Salmo 20, que o salmista diz que alguns homens, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. E nesta manhã a palavra de Deus para nós. Este versículo de 2 Crônicas que diz: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não dê ouvido àqueles que dizem que aparentemente parece que tudo para nós é gratuito e na verdade não é. De graça, a Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. E o que nós recebemos de graça foi a gloriosa salvação. Recebemos de graça, mas alguém pagou o preço pela nossa salvação, e este alguém é o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estudar a palavra exige tempo, dedicação, exige estudo, exige oração, exige jejum, exige sacrifício, sim. Orar não é fácil, jejuar não é fácil. Eu convoco os irmãos para orar e entendo que não é fácil. Eu nasci num tempo que o povo orava um pouco mais do que os de hoje. Não acuso também os de hoje, mas desperto os de hoje para dizer a todos que é necessário voltarmos para o altar da oração. Quando convidamos o povo para orar, o povo não vai para a oração. Convide para uma festa, todo mundo tem tempo. Convida-se para um jejum e a oração, ninguém tem tempo, ninguém tem força, ninguém pode. E agora
a desculpa é a Covid, mas todos vão para supermercado, vão para shopping, viaja, a Covid não pega não, só pega se for para oração. Isso é a desculpa de gente da cara mal lavada. Mas para termos vitória, e todos que me ouvem e entendam, nenhum de nós teremos vitória, teremos força, se não estivermos na oração e no jejum. Na oração e no jejum, a gente ainda é atropelado pelo inimigo. Imagine sem orar. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é sagaz, ele tem caminhos para nos atacar. Mas nós também temos o caminho do sacrifício, da oração. O que Deus não se agrada é de sacrifício de tolo, mas ele recebe sacrifício dos seus santos. Orar é sim sacrifício. Não é todo mundo que tem condição de passar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho orando, mas ainda há. Não é todo mundo que tem condição de passar um dia sem se alimentar na presença do Senhor, recolhido, ali apresentando a Deus o seu sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Mas em meio a esta crise de crentes que não ora, ainda tem quem ora. E quem ora tem visto Deus fazer algo grande e tem ouvido ao Senhor. Porque Deus não se revela a desocupado, a vazios. Deus se revela a quem está no altar da oração. E é impossível quem está no altar da oração ter revelações humanas, pois as suas revelações em que o Senhor lhe dá são algo dirigido de fato ao futuro da sua igreja na terra e às coisas espirituais que aguarda a noiva querida do Senhor. Neste versículo aqui, tem o Senhor para nós uma lição. Primeiro ele disse aqui: se este povo que se chama pelo meu nome, interpretando, se esse povo que diz ser cristão, que diz ser crente, que diz que é salvo, que diz que vai morar no céu, que diz que o Senhor é dele, que diz que Deus é quem rege a vida dele, mas na verdade não rege, porque tomam caminhos diferentes. Olha o que o Senhor diz aqui para todos nós. Não é só para vocês, é para mim também. A palavra de Deus não é lida para os outros, é para mim. Deus está dizendo a mim assim e a você nesta manhã. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é a primeira coisa. A oração, a gente começa se humilhando. Estou falando porque há muitos que perguntam: como começo a orar? Pessoas simples. Como começo a orar? Se humilhando. Não se começa a orar pedindo. Você não é penitente, você é filho de Deus. Já diz o hino de Nani Azevedo, que diz que a gente não deve correr atrás das bênçãos. São elas que nos seguem, são elas que nos acompanham. Nós não precisamos correr atrás da bênção, mas precisamos estar no altar e nos humilhar. O que é nos humilhar? Confessar a Deus os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, reconhecer que somos fracos, nunca bater no peito e achar que somos melhor que ninguém e somos o polivalente. Não somos. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, baixar a crista, baixar a cabeça e reconhecer que Deus é regente da nossa vida. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é sacrifício. E buscar a minha face é sacrifício. Você começa orando e depois buscando. Buscar é algo mais sacrificial do que a própria oração, porque você já se humilhou, já confessou a Deus os seus pecados, porque quem disser que não tem pecado já pecou. Nós pecamos sim, nós somos pecadores e somos remidos pelo sangue de Jesus, mas todos os dias estamos clamando ao Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, porque nós estamos envoltos de uma envelope de carne.
carne que veio feita do pó, carne que tem desejo de carne. Pecamos sim, mas a misericórdia do Senhor é grande, Ele tem nos protegido, tem nos guardado, quando reconhecemos que somos míseros pecadores, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, buscamos a bênção. E eu me baseio no que disse o salmista Davi. Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meus amados irmãos, está escrito aqui a palavra do Senhor: se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não vai dizer para nós, que é o seu povo, que levamos o seu nome, que nós somos os santinhos, que nós não podemos, nem temos esse direito de subirmos ao púlpito, achar que somos melhor que todos, que somos mais santos, que somos isso, que somos aquilo, quando não é. A palavra de Deus está nos ensinando para nós descermos, nos humilharmos na sua presença. A igreja precisa voltar para o caminho do jejum e da oração. Nós, pastores, precisamos descermos, nos humilharmos, confessarmos, nos arrependermos e voltarmos para o caminho da oração, do jejum, do arrependimento. E o Senhor vai se levantar ao nosso favor e dar vitória à nossa terra, à nossa nação. A nossa nação sempre pertenceu ao Senhor Jesus. Nós temos que nos alegrarmos e regozijarmos diante do Senhor, por Ele ter permitido a gente ter nascido na melhor nação do mundo, bonita, uma nação de uma terra fértil, uma nação de um povo alegre, uma nação de um povo trabalhador, uma nação de um povo que vai à luta e vence. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelos nossos pastores, nós precisamos descer, nos humilharmos, nós precisamos unir as nossas forças e entendermos que a nossa guerra não é humana, ela é espiritual. E por ser uma guerra espiritual, é chegada a hora para que nós nos levantemos da oração, certo de que o Senhor nos concederá a vitória e nós seremos mais que vencedor. Não vamos temer nem a terreiros, nem a quem quer que seja, muito menos a pipocas. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, garantido pelo sangue de Jesus está a nossa vitória. Oremos pela nossa nação para que haja paz, para que haja prosperidade. Não brinque, meus amados irmãos, nós estamos em franca guerra, é uma guerra espiritual. Deus, falei ontem para alguns irmãos e dizendo que nós não estamos brigando contra ninguém. A nossa briga, a nossa luta é contra a potestade do mal, que está querendo sufocar a esperança da nossa nação abaixo. E cabe a você que tem filhos e netos, que nação você quer para o amanhã? Lute na oração, vá orar a Deus, agradeça a Deus. Já estou aposentado, pastor, tenho meu bom salário, não tenho do que me preocupar. Pois se preocupe que tem nações que já passaram por um grande processo e que até hoje se arrasta. E muitos aposentados se arrebentaram, se suicidaram. Por quê? Porque perderam tudo que tinha. Não é garantia o que nós temos. A nossa garantia, não se confie na sua aposentadoria, não se confie no seu salário, não se confie nos seus bens. Pois a Bíblia, quando lemos ontem o versículo do Salmo 20, o versículo diz assim: glória a Deus, fala fortemente para nós. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Não se confie, porque não lhe garante nada. Eu sou empresário, não se confie, porque isto não lhe garante futuro abundante.
Se uma nação quebrar, você se quebra também pelo meio. Se entrar fome, você passa também. Se o Senhor suspender a chuva, não tem campo que produza. Abacuque já deixou isso muito claro. Ele falou, ele profetizou, ele disse para o povo que a sua confiança não estava no campo, não estava na riqueza, não estava no que tinha, mas sim no Senhor. Diz a Bíblia assim: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta nos currais, não hajam vacas, as ovelhas da malhada seja arrebatada, os campos não produzam mantimento, disse o profeta Abacuque, todavia me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. O que é que você está fazendo aí dentro de casa? Já leu um texto bíblico, já leu um versículo bíblico, já orou, já apresentou seus filhos a Deus, já apresentou seus netos ao Senhor, já pediu ao Senhor pela nação. Nós não somos partidários, mas nós temos responsabilidade de clamar a Deus pela nossa nação, porque o diabo não está brincando, ele está em franca guerra e nós vamos enfrentá-lo, e para enfrentá-lo nós temos joelho no chão, barriga vazia. Se desligar um pouco daqui, ligasse no céu, quem tem ouvido ouça. Depois não reclame porque não fez nada, porque está sendo avisado e orientado. É tempo de clamar. Graças a Deus pela liberdade que nós temos de pregar, de falar a palavra do Senhor, de anunciar aos quatro cantos que Jesus está voltando, ensinando a sua palavra, a verdadeira palavra. O povo não quer ouvir o que eu acho, nem o que eu entendo. O povo não quer ouvir filosofia. O mundo precisa de Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus que salva, que restaura, que cura, que transforma e que muda. Meus amados irmãos, na guerra nós temos os nossos momentos de avançar e momento de recuar, momento de recuar e momento de avançar. É sempre nossa a vitória. Não desanimo a ninguém, porque a Bíblia não manda desanimar. O Senhor promete sim a nós vitória, mas as nossas vitórias têm que ter uma caminhada de conquista. Não é gratuita. A salvação, Jesus pagou o preço, mas para eu ser batizado, se a salvação, Jesus pagou o preço, então ela também não foi tão gratuita. Ela é gratuita para mim, que eu não paguei nada para ser salvo, mas ele me comprou com sangue, foi ele que pagou. Ressuscitou dentre os mortos para minha justificação. É o que a Bíblia diz. Agora, o resto das promessas que ele me faz, eu tenho que lutar. Quando ele disse para Josué, quando ele fez a promessa a Josué, quando ele fez a promessa a Caleb, Caleb deixa isso bem claro a Josué. Ele diz, olha, quando o Senhor me fez promessa, eu tinha 40 anos. Quando Deus veio cumprir com a promessa, ele estava com 80. Porém, um diferencial é que ele estava com 80, mas tinha força de 40. E para ele possuir a terra, ele teve que lutar contra os inimigos que lá estavam para possuir a terra que Deus tinha prometido. Meus amados irmãos, vamos lutar. A terra é nossa. Foi o Senhor que nos prometeu que nos daria vitória aqui nesta terra, e nós teremos vitória aqui sim. E o caminho da vitória e do sucesso é a oração, leitura e meditação da palavra e jejum. Teremos vitória e venceremos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, batismo com o Espírito Santo é tempo de buscar quem não é, para ser cheio do Espírito, jejum e oração. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados irmãos, você vai para Deus diz que você vai ser grande, que você vai ter um mega trabalho e etc, 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 mas você tem que estudar, fazer concurso. Isso é sacrifício. Não é porque Deus prometeu que você vai ler aqui uma coisinha e vai cruzar os braços. Não, vai passar noite estudando, dias estudando, orando, pedindo a Deus a graça, e Deus abre a porta. Isso é luta, isso é sacrifício. A promessa foi feita, mas existe uma trajetória. Deus disse que tiraria o povo da terra prometida e levaria para da terra da escravidão e levaria para a terra prometida, mas o
povo teve que passar pelo deserto, e por causa das suas murmuração, Deus quis matar o povo. Moisés não deixou Deus matar. Deus disse: Moisés, o teu povo que tu tirasse do Egito, fizeram para si um bezerro de fundição, está lá adorando, dizendo que ele foi o Deus que tirou ele. Moisés, deixa eu matar esse povo, Moisés. E Moisés diz: não, Deus, que dirá os egípcios que tirasse para matar o teu povo? Não, nem foi eu que tirei eles do Egito, não. Foi tu quem tirasse com tua forte mão. Mas por causa da murmuração, aquele povo andou e rodou no deserto, como peru de roda, e não chegava em lugar nenhum. Não foi por outra coisa, foi por causa da reclamação, foi por causa da murmuração. E por causa da murmuração, aquele povo não entrar em Canaã. Alertem todos, acordem, sejam agradecidos a Deus. Amanheça o dia bendizendo o nome do Senhor, amanheça o dia lendo a palavra de Deus, amanheça o dia meditando na palavra do Senhor, dia e noite, porque as bem-aventuranças não é só porque eu creio, a bem-aventurança é se eu meditar, pois a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta é a palavra de Deus para cada um dos irmãos. Oremos ao Senhor. Recebemos de Deus a graça e a força para prosseguir. No nome soberano de Jesus, vamos durante toda esta semana orar pela nossa nação. Domingo pela manhã, jejum, oração e estudo da palavra. Meditando na palavra do Senhor, orando e jejuando. Faça isso enquanto é dia, porque você não sabe que dia a noite vai chegar na sua casa, você não sabe que dia a noite vai chegar para os seus filhos, que dia a noite vai chegar para os seus netos. Alerte e acorde, porque Deus não está brincando conosco e nem está nos achando tão bonito e tão belo como filhos, não. Filhos têm que ter exemplo, e filho, para agradar ao pai, tem que obedecer a sua palavra. Como filho, temos que andar verdadeiramente por fé.
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.